Você curvasse a sua cabeça um pouquinho. Hoje é um culto muito especial. Hoje é dia de nós assentarmos à mesa do Pai. É dia da gente renovar a nossa aliança com o Senhor. Essa aliança e fazer isso na memória de que um dia Jesus virá buscar a sua igreja. Porque o propósito ao qual Ele veio se cumpriu ao morrer na cruz e ao ressuscitar. E hoje podemos ser gratos ao Senhor Jesus, porque Ele veio, morreu, ressuscitou, está à destra do Pai, e um dia Ele voltará para buscar a sua igreja. Nós, como igreja profética, nós cremos nessa palavra, nós cremos piamente que o Senhor voltará um dia para buscar a sua noiva, e nós, como noiva de Cristo, precisamos nos preparar para este grande dia. E hoje é o dia que nós vamos assentar à mesa do Pai. Senhor, vem agora, Senhor Jesus, sobre a vida de cada um nesta manhã, Pai. Como é bom nós oferecemos o nosso melhor para Ti, a nossa manhã oferecemos diante de Ti neste momento, neste domingo tão especial, que nós estaremos assentando à mesa do nosso Pai, para celebrar a Sua morte, a Sua ressurreição, que através disso nos deu vida, e vida em abundância, e hoje podemos nos alegrar, e hoje podemos nos regozijar, sabendo que a obra da cruz, o plano da salvação para a humanidade se cumpriu, e nós estamos hoje aqui, Deus, para fazer isso em memória do Senhor, comer deste pão que representa o seu corpo que foi entregue naquela cruz por mim, por cada um de nós. Hoje nós estamos aqui para tomar do suco que representa o teu sangue, Senhor, sangue que nos purifica, que nos limpa, que perdoa os nossos pecados, Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, por ter enviado o seu Filho, por ter enviado Jesus para nos salvar. Por isso dirige este culto é teu, é para ti, Senhor, e tudo nós oferecemos. Aquieta agora o nosso coração, aquieta agora a nossa alma, para que possamos receber. Preparamos agora a terra do nosso espírito, para receber a semente da tua palavra, e que esta palavra possa cortar o nosso coração, com uma faca de 2 gumes, que corta a nossa alma, o nosso espírito, Senhor, e possamos sair daqui nesta manhã transformados, possamos sair desta manhã libertos pelo poder do sangue de Jesus, que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as palavras do Senhor sobre as nossas vidas, ressuscitando os nossos sonhos, ressuscitando a nossa vida espiritual, tirando-nos da mornidão, Pai, que temos vivido, não nos fazendo olhar para as tribulações e nem para as circunstâncias, mas estamos olhando agora para o alvo, e este alvo se chama Jesus. Este alvo é a eternidade, e que esta palavra possa se enquadrar no nosso espírito, cair como uma luva no nosso interior, e possamos sair daqui hoje, Pai, cada dia mais e cada vez mais transformados pela tua palavra. Por isso ministra no nosso coração, ministra na nossa mente, levamos a nossa mente agora cativa diante de ti, Senhor, para que o Senhor venha com o teu poder e com a tua glória sobre nós. Obrigado, Jesus, por aquilo que o Senhor já está fazendo em nossas vidas, no nome de Jesus, amém e amém. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor, amados, mais forte a Ele. Glória a Deus. Amados, eu queria compartilhar uma mensagem com vocês hoje, com quem está nos assistindo pelo Facebook, pelo Instagram da igreja, pelo Facebook só, né? Queridos, o Senhor trouxe algumas coisas ao meu coração. Na terça-feira no Tadel, nós ministramos um pouquinho sobre a pergunta, né? Será que nós temos desenvolvido nosso propósito para essa geração? Ou seja, o propósito ao qual Deus colocou sobre a sua vida, será que você está cumprindo esse propósito em meio a essa geração ou não? Quais são os sinais, né? Como eu posso perceber se eu estou ou não cumprindo o meu propósito nesse tempo? E eu queria que você refletisse nessa pergunta. Senhor, será que verdadeiramente eu estou cumprindo o propósito ao qual Deus determinou para a minha vida, nesta geração, nesse tempo? Qual a diferença que você tem feito? Você tem influenciado pessoas? Você tem sido uma pessoa que tem colaborado com o avanço do reino de Deus? Estar aqui não significa que você tem colaborado com o avanço do reino de Deus. O reino de Deus é um reino de paz, alegria e justiça. E como influenciadores, embaixadores de Cristo, eu e você temos que ter essa percepção. Será que nós estamos influenciando uma geração? Será que eu estou influenciando as pessoas que estão ao meu redor? Será que eu estou tendo essa marca? E principalmente,
Será que eu estou perseverando no propósito ao qual Deus me chamou? E essas são perguntas, queridos, que nós temos que fazer em meio a este tempo de pandemia, de crises financeiras, crises econômicas, e as pessoas estão sedentas, amados, por abraço, estão sedentas por aceitação, por uma palavra, por algo espiritual. As pessoas estão buscando a espiritualidade, e a igreja precisa entender que ela está neste mundo para fazer uma grande diferença nesta terra. Você está neste mundo e não veio simplesmente para ser um projeto inacabado de Deus. Olhe para o seu irmão aí agora que está ao seu lado. Pergunta assim: meu irmão, você é um projeto inacabado de Deus? É claro que não. Olha só que beleza da pessoa, olha aí. Tem um príncipe e uma princesa do seu lado? Tem, Isley? O príncipe está do seu lado aí? Ele não está te olhando, ó. Olha, meu filho, à noite, à tarde em casa o bicho pega. Então, ninguém aqui é um projeto inacabado. Deus trouxe você a esta terra simplesmente por ser ou por estar. Não, Deus te colocou aqui com um propósito. E nós precisamos olhar um pouquinho para dentro de nós e vemos, é tempo de colaborar com o reino de Deus, é tempo de influenciar as pessoas, é tempo de estar na presença dEle e saber o que Ele tem para as nossas vidas. Quantos aqui entraram nesse ano, mesmo sendo de pandemia, mesmo sendo um negócio meio que ainda está pegando, quantos entraram aqui esse ano com projetos na sua vida? Tem ainda projetos na sua vida? Quantos tem? Quantos querem alcançar o êxito nesses projetos? Querem alcançar? De verdade? E o que você tem feito para alcançar esse êxito? Quais são as armas que você tem usado para alcançar? Porque nós temos que entender que Deus nos levanta nesta terra com um propósito individual, mas o nosso propósito individual precisa se encaixar num propósito coletivo, que esse coletivo se chama igreja. Que caia por terra todo o conceito de que igreja sou eu, sim. Mas o Senhor fala para nós sermos ajudadores uns dos outros. Ele fala para amar uns aos outros. Ele fala para carregarmos as cargas uns dos outros. E como que eu vou fazer isso se eu não sou uma pessoa que pensa num propósito coletivo? Eu sou a igreja e assisto o culto da minha casa. Não tem, meu amado. Porque na verdade você acha que vai fazer algo, mas você não vai fazer algo, porque quando nós estamos fora do propósito de Deus, não adianta eu achar que vou fazer algo porque é legal daquilo que eu escuto, não adianta. Deus nos colocou nesta terra como igreja, individualmente e coletivo, então precisamos avançar. Então o projeto que você tem, você precisa avaliar: os projetos que eu tenho para a minha vida, são projetos só individual, ou também tenho projetos que é para somar no reino de Deus? Quais são os projetos ministeriais? Quais são os seus projetos espirituais para a sua vida? Quais são os projetos familiares, os projetos individuais? Então, meu amado, hoje eu queria refletir sobre essa parte. Como obter êxito em nossos projetos? E aí eu quero englobar tudo. Projeto espiritual, projeto ministerial, o seu projeto financeiro, o seu projeto em todas as áreas. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Neemias, capítulo 6, do 15 ao 16. Vamos aprender um pouquinho com este homem. Também, claro, Jesus nos deixou o maior exemplo de um projeto de Deus. Isso, Neemias 6, do 15 ao 16. Neemias 6. Acharam aí, meus queridos? Neemias está no Antigo Testamento, hein? Verso 15 e 16 diz assim: o muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com um orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso... Como que está aí na sua Bíblia? De nosso Deus. Só trazendo um contexto, amém? Quem era Neemias? Neemias, ele foi um dos exilados da Babilônia, quando a Babilônia foi invadiu Jerusalém, o reino do sul, e ali é levado cativo muitas pessoas, e naquela época a Babilônia tinha um critério: quando ela invadia, conquistava uma região, uma cidade, ela levava como cativo apenas reis, príncipes,
pessoas que tinham um bom intelecto, que tinham um bom conhecimento, e deixavam na cidade, na verdade, o pior dos piores. Deixavam lá aquelas pessoas que não poderiam acrescentar nada na nobreza deles, apenas para ficar cuidando da cidade e dos restos que ficaram na cidade. Então Neemias foi levado cativo, e Neemias era copeiro do rei Artaxerxes I, rei da Pérsia, a qual pertencia, né, e foi depois conquistou Babilônia. Então, amados, Neemias ele era copeiro do rei Artaxerxes. Ele tinha vamos dizer assim, uma posição elevada. E o que aconteceu? Neemias ouviu os relatos que o seu irmão passou para ele dos que ficaram em Jerusalém. E quando a Pérsia invade Babilônia e conquista a Babilônia, já começam a haver decretos para que fossem liberados os povos que foram tornados escravos, para voltarem para suas cidades, para suas nações e reconstruírem. E Neemias ouviu os relatos que Jerusalém estava totalmente em ruínas, devastadas. E Neemias, a Bíblia diz no capítulo 1 que Neemias, ele se entristeceu, e ele chorou, e ele foi o quê? Buscar a face do Senhor, para que ele pudesse tomar uma decisão do que fazer naquele momento. E todos conhecem a história de Neemias, e a história de Neemias se encaixa perfeitamente com o livro de Esdras, porque Neemias e Esdras viveram exatamente o mesmo tempo de reconstrução dos muros de Jerusalém. Alguns biblistas falam que a obra de Neemias e a obra de Esdras poderiam ser a mesma obra escrita por eles. E Neemias escreve este livro exatamente falando dos seus próprios relatos de vivência, de quando ele é incomodado pela situação da sua cidade. Ele é incomodado pela situação em qual estava a cidade de Davi, a cidade do rei, a cidade do Deus de Israel, pela condição das pessoas que estavam lá. E ele então se constrange, aí a história que ele vai até o rei Artaxerxes e pede a liberação do rei, para que ele pudesse ir a Jerusalém e reconstruir os muros. Deus determinou um propósito para Neemias. E qual era o propósito da vida de Neemias? Ser copeiro do rei? Não. Ser copeiro do rei, eu creio que foi um propósito secundário na vida de Neemias, porque com o propósito, por ele ser copeiro, ele conseguiu muitos benefícios para a reconstrução dos muros. O rei liberou madeiras, liberou o caminho, deu cartas para que ele fosse, e se ele encontrasse qualquer tipo de circunstância no meio do caminho, ele tinha a carta do rei. Mas não era o propósito específico dele. O projeto de Deus para a vida de Neemias era com que ele fosse um dos homens responsáveis para reconstruir os muros de Jerusalém e reabitar novamente Jerusalém, a cidade do grande Deus. Esse era o propósito e o projeto de Neemias. Então Neemias ele vai para a cidade de Jerusalém e ele vai para cumprir um quê? Um projeto. Nas mãos de Neemias estava ali um projeto. Qual que era o projeto de Neemias, igreja? Qual que era? Reconstrução dos muros. Oh, presta atenção. Está aqui comigo? Vocês estão dormindo aí porque não tomaram café? Próximo culto de manhã eu vou providenciar, amém? Irmãs aí, se der, eu mesmo faço um cafezinho e deixar na garrafa ali, amém? Aí você chega, toma um cafezinho. Eu vou só fazer isso por você porque eu estou proibido de tomar café. Mas você pode tomar café, amém? Vocês gostam da ideia? Vocês vão gostar? Tem. Não, aí está exagerando, né, irmão? Aí não é culto, aí já é uma reunião de obreiros, né? Então Neemias tinha um projeto, como a igreja tem um projeto, como você tem um projeto de vida. Queridos, assim como Neemias, todos nós temos exatamente projetos que Deus ele coloca nos nossos corações. Quando você casou, na verdade o casamento é um projeto do homem e da mulher, não é verdade? Aqui, todo mundo tem um projeto de casar? Teve um projeto quando você casou? Quem teve? Fala a verdade, eu tinha um projeto de casar. Solteiros, cadê os solteiros aqui? Vocês têm um projeto de casar? Pô, mais ou menos, né? Mais ou menos. Só o Vitor está de solteiro. Michele, tem um projeto de casar, Michele? Tem. Mas um projeto maior que o casamento, não é você ser feliz? É ou não é? É você ser feliz. Quem tem um projeto de ter uma vida financeira tranquila, não precisa ser abastada, mas tranquila, querido, sabe, que você consiga não ficar mais acordando na segunda-feira, assim, de dívida, correndo. Às vezes a gente quer muito, mas a gente esquece que talvez com aquilo que é necessário para a nossa vida a gente consiga, né? Quem quer ter uma vida tranquila financeiramente? Você tem projeto para isso? Tem projeto? Você tem projeto no seu emprego, de você crescer no seu emprego, conquistar mais coisas? Tem, Léo?
Quem tem projeto no seu emprego, onde quem trabalha registrado, ou freelance, né, ou não freelance, mas CNPJ, tem um projeto de crescer? Todos nós. Quem tem projetos ministeriais aqui, queridos? Que querem se tornar um grande homem de Deus, uma grande mulher, tocando, ministrando, pregando, sendo um evangelista, um missionário. Quantos tem ministérios aqui, tem projetos ministeriais na sua vida? Quantos tem projetos espirituais? Quero orar mais, quero ler a Bíblia mais, vou ler a Bíblia 2 vezes no ano inteiro. Quem tem um projeto assim, audacioso? Eu quero ler 50 livros ao final do ano. Quem tem? Quem tem projeto de perder peso? Esse projeto já dura desde quando você sabe que você está um pouco avantajado, né? Levantou a sua? Vamos falar a verdade, irmão. Tem gente que eu conheço que fica toda segunda-feira: eu vou emagrecer essa semana. Projeto de ter uma saúde mais tranquila, estabilidades que a gente precisa ter. E Deus criou o homem, amados, com o propósito de conquistar. Quando ele vai lá no Éden e diz, olha, coloca o homem ali no Éden, ele coloca com o propósito de que o homem dominasse a terra, ou seja, conquistasse. Mas a grande questão é que nos dias de hoje, muitos de nós começamos projetos e não conseguimos terminá-los. Entra muito naquilo que eu preguei domingo passado. Precisamos começar a pedir para Deus dar uma vida de constância, não inconstantes. Para, meu irmão, se você tem sido inconstante na sua vida, está na hora de você ser liberto desse espírito de inconstância. Domingo passado, quem entendeu essa mensagem, tomou posse, e é claro que é um período de disciplina, é um período de pensamento, de uma transformação na mente primeiro. Deus não nos criou para termos uma vida inconstante, de altos e baixos, de derrotas, e às vezes mais derrotas do que conquistas. Por mais que a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, mas a Bíblia diz que nós venceríamos, como Jesus já venceu esse mundo. E você tem essa autoridade para vencer. E para Neemias naquela época, é como se nós hoje, havia um povo em Jerusalém indefeso, vulnerável, os muros estavam destruídos, estava fácil ser invadido e ser destruído, estavam ali incapacitados. Naquela época, na verdade, só ficava essa galera aí para tirar mato, para não deixar o mato crescer, para não deixar bicho criar. Porque os cultos, os administradores, quem tinham capacidade, tinham sido levados cativos, eles estavam vulneráveis naquele momento. Mas mesmo assim, diante dessas condições totalmente desfavoráveis, Neemias ele conseguiu com êxito, em 52 dias, cumprir o projeto que Deus colocou na mão dele, cumprir o projeto que ele sentiu no seu coração. Não, eu preciso ir para Jerusalém, reconstruir os muros da minha cidade, da cidade do Deus de Israel, eu preciso ser aquele que vai fazer a diferença. E quem era Neemias? Ele não era rei, não era governador, ele era apenas um copeiro. Deus não escolhe você por questão de status ou pela sua capacidade intelectual. Deus escolhe você para quem tem um coração disponível. Quem está disponível para a sua obra, Deus vem e escolhe. Eu escolhi você, Marisa. Ah, mas eu não sou capacitado. A Bíblia fala que é Ele que capacita as pessoas, é Ele que nos capacita. Ainda que você pense que você não é capaz, é isso mesmo, que você continue pensando assim de você, mas entenda que você é capacitado por Ele. Deus não escolhe o seu grau de nobreza, Deus não escolhe o seu grau de intelectualidade, Deus não escolhe o seu grau de riquezas, Deus escolhe o seu grau de formações. Não, Ele escolhe você, porque você tem que ter um coração disponível para Ele. E Neemias teve um coração disponível. Ele falou, Senhor, a minha cidade. Ele chorou, ele pranteou, ele rasgou suas vestes, ele se colocou a jejuar e a buscar a presença de Deus. Deus quer levantar uma igreja, meu irmão, que não vem para os domingos se assentar e assistir o culto, engordar espiritualmente e ir embora. Deus quer levantar uma igreja que marque essa geração, que esteja debaixo de um propósito, porque é Ele que está nos capacitando. E Ele diz para você não temer essas circunstâncias. Deus te chamou com um projeto espiritual, ministerial, particular, e está na hora de você começar a alcançar esses projetos. Então, como alcançar esses projetos? Quero ser bem rápido. Primeiro, meu irmão, você precisa ser totalmente dependente de Deus. Diga para o seu irmão aí, seja totalmente dependente de Deus. Olha o que diz Neemias 1:4. Tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e continuei o quê? A jejuar e a orar. Neemias não foi aquele cara corajoso, né?
Eu vou lá, vou com a cara e a coragem. Às vezes é bom ser assim, mas tem hora que não é muito bom ser assim. Quando Neemias soube da situação do seu povo, meus amados, e de como estava Jerusalém, ele rapidamente se levantou diante de Deus, diante da situação que estava. E ele mostrou com essas palavras a total dependência de Deus. Ele não foi até o rei Artaxerxes, ele não foi até talvez aos outros nobres que estavam cativos ali, ele foi diretamente para Deus. Minha pergunta para você hoje é: os seus projetos, eles estão diante do Senhor? Ele está diante, você tem dependido totalmente dele? Você tem confiado plenamente no Senhor? Provérbios 16:3 diz: confiar ao Senhor tudo o que fazemos. Ele fala assim: consagra ao Senhor tudo o que você faz. Você tem consagrado os seus projetos a Deus? Você tem consagrado o seu emprego a Deus? Você tem consagrado os seus projetos financeiros a Deus? Você tem consagrado a sua família a Deus? Você tem consagrado o seu ministério, o dom que Deus te deu a Deus? Você tem consagrado para Ele? Consagrar é entregar, entregar, é deixar com que Ele faça, e com que eu apenas confie e seja guiado por Ele. Provérbios 3:5 diz que os planos serão bem-sucedidos. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Ou seja, nunca, amados, a pior queda de um homem é quando ele acha que ele só depende dele e confia só nele. Porque nisso vai entrar a ruína da soberba e do orgulho. Porque você sempre vai achar que não precisa de ninguém para ajudar você. E nós vamos entender isso. Então o primeiro ponto é: seja totalmente dependente de Deus. Nós temos uma questão que às vezes a gente canta hinos aqui: eu entrego tudo, o meu coração é teu. Mas só cantamos da nossa boca para fora, porque no nosso interior nós não confiamos no Senhor plenamente. Nós cantamos aqui: eu entrego o meu coração a Ti, Senhor, meu coração queima por Ti. Mas na verdade, peraí, Deus, já saí do culto, toma aqui, dá de volta. Sabe a criança que você traz você vai para algum lugar, ela vai com o brinquedo, aí você toma o brinquedo aqui. Assim a gente faz com Deus. Deus, já acabou o culto, então dá aqui o brinquedo de volta para mim, eu que vou brincar agora. Ou nós confiamos ou não em Deus. Você tem entregado todo o seu projeto diante do Senhor? Então o primeiro ponto, para nós conquistarmos e encontrarmos êxito nos nossos projetos, meu irmão, é dependermos totalmente de Deus. Totalmente. Não confie mais em si mesmo. A Bíblia diz que maldito o homem confia no homem. Alguns entendem que isso é uma palavra de duas mãos, porque fala tanto do homem para com o outro, mas também fala do homem de si, de confiar em si mesmo, de saber que não, eu vou conquistar as coisas com a minha capacidade humana, com os meus próprios braços. A palavra diz que há coisas que nós não conquistamos com armas, com as nossas armas. Há situações espirituais que a Bíblia diz que nós só conquistamos com as armas espirituais. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades. E se você não depender de Deus, você não vai encontrar êxito no seu projeto. Você pode até encontrar êxito em um dia, em algum momento. Mas entenda, meu amado, será que esta era a vontade de Deus? O segundo ponto, para nós obtermos êxito nos nossos projetos, é que eu preciso estar disposto a sacrificar e preciso estar disponível. Neemias 2, aí do 1 ao 5, olha o que diz. No mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso, o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei a Deus. Olha o primeiro ponto, dependência de Deus. Orei a Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Amados, para que consiga encontrar êxito nos meus projetos, eu preciso sacrificar, eu preciso estar disponível. Neemias poderia não ter se importado ali. Ele era copeiro do rei, ele tinha uma posição muito cômoda, ele estava bem, vamos dizer a verdade, ele está bem lá, não estava bem? Por mais que ele não estava na cidade dele,
Ele não era um escravo, ele era um serviçal. E que serviçal? Porque o próprio rei percebeu algo nele, ou seja, ele tinha um contato com o rei. O rei percebeu a tristeza no seu semblante, no seu espírito, e perguntou, e concedeu para ele o desejo do coração dele. Então Neemias, ele tinha uma vida próspera, uma vida tranquila. Então, é aquela questão, para que eu vou me preocupar com o problema dos outros? Para que eu quero? Quem já não teve essa experiência de, meu irmão, eu estou quieto aqui, deixa eu quieto aqui, no meu canto, numa questão espiritual, numa questão ministerial, numa questão do seu trabalho. Amados, se nós não tivermos disposições para estar disponível e sacrificar a nossa vida de comodidade, com toda certeza nós não vamos encontrar êxito naquilo que Deus tem projetado para as nossas vidas. Sacrificar. O sacrifício é importante, né? Muitos falam, né, nas artes da guerra, que sem sacrifício não há vitória, não é verdade? Há vitória se o soldado não sacrificar a sua própria vida. A gente vê nas histórias das guerras antigas, que eles iam... Quem viu aquele filme O Último Samurai? Do Tom Cruise? Muito legal, interessante aquele filme, que no final eles eram samurais, só com a espada, e o exército japonês veio com armas de guerra, fogo. Eles só faziam assim, né? Pá, já matavam um monte. Como lutar contra isso? Eles poderiam pensar o quê? Eu vou sacrificar a minha nação, vou sacrificar a minha vida por um propósito da minha nação. Mas eles tinham uma causa, e esta causa os fez investir no propósito. Então, amados, sem sacrifício, você não vai lograr êxito no projeto que Deus tem para a sua vida. Se você não sacrificar um domingo de manhã para vir estar aqui servindo a Deus, tocando, cantando, pregando, servindo na portaria, se às vezes você falar assim, olha, eu preciso de ajuda no domingo à noite, não, eu venho, eu vou estar aqui. Se eu não entender que às vezes eu preciso sacrificar a minha vontade para servir o meu irmão durante a semana, para ir dar um abraço, para mandar uma mensagem, porque hoje estamos vivendo em tempos de isolamento, e esse isolamento é no sentido literal, ou seja, eu tenho a minha vida, Marisa, você que cuide da sua. Não temos mais tido essa preocupação. Grandes projetos, meus irmãos, exigem grandes sacrifícios, não é verdade? Exige ou não exige? Para você ter um bom emprego hoje, você tem que se matar 5 anos ou 4 anos numa faculdade. Quem concluiu sua faculdade aqui, estudou? Quantos anos, Tamires? 5 anos. Quem mais? Quem mais levantou a mão? Quantos anos, Léo? 2 anos e meio. Foi um sacrifício? Pensa, não é verdade? A pessoa trabalha de manhã, vai à noite para a faculdade, chega à tarde, né, Dê? Vai comer a comida gelada às vezes nem come, tem que estudar. Para quê? Para conquistar algo. Para cantar aqui, também. Uma pessoa que canta, que nem a Marisa falou, eu não sou cantora. De um princípio ela é cantora, porque ela precisa se dedicar. Cara, a Tamires estava aqui, a Tamires e a Marisa. Falei, compraram máquina de fumaça aqui na igreja? Não, é dedicação, sacrifício. Dói a boca, não dói fazer isso? Horrível. Dói também um pouco? Dói aqui o diafragma. Existem sacrifícios, amados. Não é? Você compra aquele carro financiado em Eric? Em 60 vezes de R$1.000. Pensa todo dia aquela Bíblia na sua casa falando, tem que me pagar. E carro desvaloriza, né? E a casa que você constrói, meu irmão, foi um sacrifício. Eu construí minha casa, é uma experiência que eu não quero ter mais na minha vida. Tudo exige um sacrifício. Tudo exige um doar-se a si mesmo. Eu preciso me doar por uma causa. Então o projeto que Deus tem sobre a sua vida, se não houver sacrifício, você não vai alcançar o êxito. O terceiro ponto, anotem aí, é que você precisa reconhecer a necessidade da ajuda das pessoas, meu irmão. Olha o que diz em Neemias 2,18. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Neemias, ele foi para Jerusalém, chegou em Jerusalém, ele saiu um dia à noite, olhou como estavam as circunstâncias, como estava a condição dos muros, e aí ele foi chamando as pessoas certas. Ele não chegou com aquele boca aberta falando dos seus planos, eu sonho em fazer uma faculdade, eu sonho em ser aquilo, porque tem gente, meu amado, que não quer que você cresça e prospere. Mas ele chegou em segredo com o seu projeto,
olhou e conforme as pessoas certas foram chegando, ele foi relatando o que Deus colocou no coração dele. E aí Deus levanta pessoas para abençoar o projeto que Deus tem para a sua vida. Amados, nós precisamos entender que precisamos da ajuda das pessoas, da ajuda da esposa, do esposo, dos filhos, precisamos da ajuda dos professores que nos auxiliam. Às vezes a gente gera uma questão, tipo assim, chegou alguém melhor do que eu no ministério. Igreja é muito isso. Nossa, aquele cara toca melhor que eu. Música é assim, né? Toca melhor que eu. A gente começa, na verdade, a ter uma restrição com aquela pessoa. E às vezes ele pode ser uma pessoa que pode te ajudar e te alavancar no seu projeto, no projeto de vida que Deus tem para a sua vida. Amados, precisamos valorizar a ajuda das pessoas, precisamos valorizar a ajuda dos líderes, daqueles que querem te ver bem, daquelas pessoas que podem te aconselhar. Cuidado com quem você ouve, cuidado com as pessoas com quem você está sendo influenciado. Neemias, ele não saiu falando do seu projeto para qualquer pessoa, porque existiam ali Tobias e Sanbalates naquele lugar, que não queriam a reconstrução dos muros de Jerusalém, e vai haver pessoas, talvez até as mais próximas de vocês, que não querem que você conclua o projeto da sua vida, de você concluir uma faculdade, de você conquistar a sua casa, ter o seu carro, crescer na vida financeira, crescer no ministério, crescer na sua vida espiritual. Vão existir ali os Tobias e Sanbalates, que quando você chegar assim, sexta-feira à noite eu vou tirar para orar na minha casa, eu vou me separar 2 horas da casa, e vai existir o Sanbalate da vida que vai te ligar, ei, o que você está fazendo? Acho que eu vou orar um pouco, vou ficar em casa de boa hoje. Vem aqui em casa, estou fazendo um churrasquinho, estou fazendo uma comida legal, vem aqui, ou vamos para o shopping, ou vamos passear, e com isso, muitas vezes, você vai deixando de lado o verdadeiro propósito de Deus para a sua vida. Você precisa entender quais são as ajudas certas e corretas que vão chegar para você. Quem são as pessoas certas e corretas que podem influenciar a sua vida. E muitas vezes nós nos colocamos como pessoas orgulhosas, que nós não queremos a ajuda de ninguém. Posso te ajudar com isso, pessoa? Não preciso da tua ajuda não. Não, fique em paz, relaxa. Amados, o cristianismo, a essência do cristianismo são os relacionamentos. É o teu irmão, olha para o teu irmão que está ao seu lado agora. Dá uma olhadinha para ele e diz, meu irmão, eu preciso da tua ajuda. Precisamos da ajuda um do outro. Por isso que eu falei, quando essa questão de, eu sou a igreja, eu posso fazer o que eu bem entender, eu sou o espiritual, eu sou espiritualizado, o Senhor nos colocou para congregar, para estarmos juntos aqui, para estarmos juntos caminhando para o mesmo propósito, como igreja coletiva, mas também individualmente, porque pode ter um irmão que pode me ajudar a romper no propósito e no projeto da minha vida individual. Pode ter irmãos que vão te auxiliar nessa caminhada, pode ter irmãos que você vai ouvir e vai falar, eu preciso saber ouvir as pessoas corretas e as pessoas certas. Então entenda, meu amado, para cumprir o seu projeto, você precisa da ajuda das pessoas. Você precisa. Você não precisou de um dia de pai e mãe para pôr você no mundo e você crescer? Você não precisou de um dia de pai e mãe para pagar a escola, para pagar comida, fazer lanche, bater em você, às vezes você precisa. Não precisou? Hein? Então, da mesma forma, nós temos que ter esse ímpeto no nosso coração, de saber que as pessoas podem nos ajudar. Mas eu preciso ter o discernimento de quais são as pessoas que vão me ajudar nessa empreitada. O quarto ponto para nós conquistarmos o êxito é vencer as oposições. Olha lá em Neemias 2,19, ele diz, quando porém Sanbalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Todas as vezes, meus irmãos, que alguém se levanta para realizar um grande projeto de Deus, onde Deus vai ser glorificado através da sua vida, o diabo vai levantar pessoas para se opor a você. Não adianta. As pressões elas virão. As pressões virão de todos os lados, mas entenda, o projeto que Deus estabeleceu sobre a sua vida, ele vai se cumprir se depender de você. Foi assim com Neemias. Precisamos estar preparados para vencer os desafios. Entenda que nada vai vir de uma forma fácil e tranquila para nós.
Isso não é na nossa vida particular, não é nos nossos negócios, não é na nossa vida financeira, e também não é no ministério. Vamos ter lutas, seremos perseguidos, as próprias pessoas vão se levantar contra nós, contra o nosso ministério. O que você está fazendo tocando? O que você está fazendo aí pregando? O que você está fazendo aí na limpeza? O que você está fazendo aí num grupo pequeno? Para que você está fazendo isso? Para, Deus não te chamou para isso não. Para, você só vai ter decepção aqui tocando aqui na igreja, você só vai ter tristeza, só vai ter isso, meus irmãos. Sempre haverão vozes que o diabo vai levantar para usar, para desestimular você de prosseguir no propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Comigo com a pastora acontece até os dias de hoje. É impressionante como tem gente que se levanta por nada contra a igreja, contra nós. E a gente se pergunta às vezes, o que eu fiz? Me fala o que eu fiz. Eu só quero ser um pastor que prega o evangelho, que direcione uma igreja por um propósito. Qual o problema disso? Mas sempre haverão Tobias, Sanbalates, que se levantarão contra a sua vida. Quem já não passou por essa experiência em qualquer área da sua vida? Aquele chefe que te persegue na vida profissional. Levante não é só na igreja não, porque a gente tem mania de desistir da igreja, porque se levantou. Mas no trabalho eu duvido que você não tenha alguém um dia que te perseguiu no trabalho. Quem já teve essa experiência? E quando é o chefe, né, Marisa? Meu Deus, você não pode nem xingar o danado. Né, Marisa? Delisley? É o teu chefe. Faz as contas e fala, eu quero ir embora daqui. Eu já aconselhei pessoas que chegaram às vezes em mim e falaram, pastor, tem uma pessoa no meu trabalho, persegue. Eu falo, querido, Deus te colocou lá, é um propósito dele? Foi Deus que te colocou lá? Você tem isso, essa certeza no seu coração? Eu tenho. Então, meu amado, persevere. Porque Deus vai fazer duas coisas. Ou Ele vai converter o coração dessa pessoa a você, no sentido de olhar para você, ou Deus vai tirar ele. E às vezes a pessoa depois de um bom tempo vinha e falava, pastor, aquela pessoa saiu. Teve uma treta lá e pediu as contas. Na escola, meu irmão, quem não era perseguido na escola aqui? Eu era, me chamavam de amarelão, me chamavam de lombriga. Hoje é bullying, né? Me chamou de amarelão. Na época, né, Jari, a gente tinha que aguentar. Ou entrava na brincadeira, eu arrumava apelido para os outros, filho, você era zombado. Eu não ia para minha mãe chorando, não. Nunca arrumei briga na escola, meu irmão, mas eu tinha muitos apelidos que eu não gostava naquela época. Amarelão, né? Sabe por que era amarelão, irmão? Era amarelo. E tinha uma doença de uma lombriga naquela época, eu não lembro que doença, que verme que dava essa bendita doença que a pessoa ficava amarela. Não sei. Mas, amados, sempre haverão pessoas que vão nos perseguir no ministério. O pastor está com a visão esquisita. A igreja está esquisita. A Isley é meio brava, a Isley é meio assim. A Conceição fala algumas coisas. A Marisa que não sei o quê. Meu irmão, entenda, Deus quer usar também as pessoas para aperfeiçoar a chamada na sua vida. Então seja forte, não seja criança, seja forte, aguente o tranco, como Jesus e como tantos outros homens da palavra foram fortes ali diante das circunstâncias, senão você não vai encontrar êxito no seu projeto. O quinto é, seja dedicado no seu trabalho. Neemias 4,6, já estou terminando. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo um muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Não existe realizações grandes, meu amado, grandes projetos, sem um esforço, sem trabalho, não existe. Neemias, ele tinha avaliado o tamanho do projeto, ele sabia das condições que os muros, e em 52 dias, com muito trabalho, dedicação, ele levantou e reconstruiu aqueles muros. O Ellen White diz assim, Deus dá as oportunidades, o êxito no projeto depende do quê? Do aproveitamento dessa oportunidade. Quantas oportunidades Deus já não te deu, e quantas oportunidades Deus ainda pode te dar, mas você não tem observado essa oportunidade, e por isso você não tem encontrado êxito na sua vida cristã, na sua vida como homem, como mulher, como jovem, na sua vida como casado, como família, como bom profissional, porque você tem desperdiçado as oportunidades que Deus tem te dado. No ministério, na sua vida profissional, observe, aproveite a oportunidade, aproveite. Se Deus está te chamando para algo, encare a circunstância, encare os desafios. Provérbios 12:11 diz, quem trabalha a sua terra, olha só, terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias, não tem juízo.
Às vezes a oportunidade está na nossa cara. A oportunidade ministerial, a oportunidade financeira, a oportunidade profissional. Mas nós não queremos o quê? Nos dedicar ao trabalho. Nos dedicar a nos esforçarmos para conquistarmos os projetos que Deus colocou na nossa vida. Em todas as áreas. Amados, é muito ruim. Você acha que o coração de Deus se alegra em ver nós, seus filhos, não encontrando êxito nos projetos que Ele um dia determinou para as nossas vidas? Então trabalhe, meu irmão. A Bíblia fala que o trabalho dignifica o quê? O homem. Mas a Bíblia não especifica se é o trabalho paralelo, mas todo o trabalho. É o seu trabalho que você tem na sua empresa, no seu emprego, é o trabalho na igreja. Deus encontra nisso propósito para a sua vida. E o último ponto é que eu preciso estar sempre atento e vigilante. Neemias 6 diz assim, no verso 2: Sanbalat e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando o quê? Fazer-me o mal. Meus amados, você vai ouvir rumores de que você não vai conseguir alcançar os seus projetos. Alguém sempre vai falar que esse projeto que Deus tem no seu coração não vai dar certo. Você vai sempre ouvir falar que aquilo que Deus colocou no seu espírito para você fazer para a obra, para a igreja, para a sua família, para o seu trabalho, não vai vingar, não vai dar certo. Vigie com os maldizentes, e vigie com os invejosos e aqueles que são desanimadores. Quantos aqui têm amizades, ou já tiveram amizade de uma pessoa que só vive desanimada? Puder o louvor já subir aqui, eu agradeço. Quem tem esses tipos de amigos assim? Tem um monte, é verdade. Sempre vai haver pessoas, né, Roberta, que vão falar assim: não, Roberta, não, faz mais, para, não vai dar certo. Meu irmão, em tempo de pandemia, tem gente falando, te amedrontando as pessoas em muitas coisas. Esteja vigilante, esteja atento, porque as pessoas vão se levantar contra os projetos que Deus tem colocado na sua vida, e elas serão usadas pelo inimigo para paralisar você. Elas estão sempre prontas para destruir os projetos na sua vida. Por isso vigie, ore, lembre-se que a luta não é contra as pessoas, mas é contra o quê? Os principados e potestades que vêm para se levantar contra você. Deus hoje Ele quer restaurar os projetos que Deus tem colocado na sua vida. O Senhor tem falado e tem ministrado nessa igreja que há pessoas que enterraram seus projetos, há pessoas que desistiram dos projetos que um dia Ele colocou na sua vida, há pessoas que desistiram dos projetos financeiros, dos projetos pessoais, dos projetos espirituais e ministeriais, porque simplesmente deram ouvido para os maldizentes, para os invejosos, porque simplesmente não conseguiram resistir e persistir aos Sanbalates da vida, aos Tobias da vida, não estiveram atentos, não vigiaram. E por isso, você perdeu a oportunidade de encontrar êxito e levar êxito nos seus projetos, meu irmão. Deus está procurando corações disponíveis. Deus está procurando aqueles que realmente querem se colocar na brecha e falar: eu quero. Deus tem um projeto na minha vida. É a tua palavra lá em Romanos 8, diz que nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas nós não tomamos posse disso, sabe por quê? A gente prefere ouvir o que as pessoas dizem sobre nós do que propriamente o que Deus diz a respeito de nós. E a palavra dele diz que eu bem sei o que tenho para vós, os meus pensamentos para vós. Eu bem sei os caminhos que eu tenho preparado para você. E são caminhos de paz e não de mal, para dar a você o fim que desejais. Uau, Deus já tem um projeto e um caminho de paz para mim e para você. Basta você entender que o projeto que Deus colocou na sua vida só depende de você para cumprir. E a gente fica esperando que Deus mande alguma coisa. A gente fica esperando com que Deus faça uma chuva de dinheiro cair na minha conta, ou um dom ministerial vir assim. A gente quer, eu quero ser um grande pregador, pastor. Vamos, meu filho. Qual o projeto que você tem que Deus colocou no seu coração? Fazer uma teologia, estudar mais a Bíblia, orar mais, jejuar mais, estar disponível. Quando o pastor falar: irmão, eu quero que você hoje abra o culto. Não, pastor, não, meu Deus, me esconde. Deus está falando com gente aqui, hein? Você vai pregar, meu irmão. Eu fiz ontem 2 convites para 2 pessoas por causa dos cultos. Foi isso que eu falei com a Marisa. Mas falei no amor, né, Mar? Foi, né, Mar? Tanto que você está aqui hoje. Falei, Mar, há uma bomba nas mãos do Senhor, meu irmão.
quando ela deixa ser usado, Deus a leva a algo sobrenatural. Tem pessoas na dança que quando dançam, você vê o profético na vida delas. Há pessoas que quando oram, você vê na oração delas o fervor. Há pessoas que quando abrem a sua boca aqui para pregar, Deus usa de uma forma poderosa. E quando a gente chama, fica naquela coisa, não, Deus tem projeto para a sua vida, então se levante. Fiz ontem convite para uma pessoa, para ela estar à noite e abrir o culto. Ela falou assim, olha pastor, é um grande desafio, mas eu topo. Falei, é isso aí, filho, aceite. Porque às vezes as pessoas depois saem da igreja e falam assim, ela nunca me deram oportunidade. E graças a Deus, Deus sempre procura nos levar a ser assim. Às vezes tem dons aqui para tocar, para ministrar, para dançar, para interceder, e você fica se escondendo. Porque, meu irmão, eu vou falar uma coisa para você, a igreja é lugar de gente doente. Às vezes vai ter algum irmão que vai acabar sem querer que a bengala pisar no seu pé. Vai doer, vai doer. Mas você tem que olhar para ele e ver também que ele precisa da misericórdia de Deus, como você precisa. Porque você pode precisar desse irmão para se levantar na sua vida. Então Deus quer te usar, então se levante para este tempo. Seja um Neemias para essa geração. Seja um homem ou mulher que fala, não, eu não posso aceitar essa condição na minha vida. Eu não posso aceitar a condição da minha nação, do meu bairro, da igreja a qual eu pertenço. Eu preciso me levantar para ser um instrumento nas mãos de Deus. E Deus só usa quem está disponível. Ah, pastor, eu indo para a igreja, Deus não vai me usar. Sinto muito, Ele não vai te usar. Mas eu vou para o céu? Eu creio que você vai. A Bíblia não vincula a nossa salvação às boas obras. Eu posso ter boas obras, mas se eu não crer no Senhor Jesus de todo o meu coração, o destino da minha alma pode ser a morte eterna. Ah, então quer dizer que se eu sentar na igreja todo domingo, como um turista, eu vou para o céu? Possivelmente você vai para o céu. Mas a Bíblia fala que no grande dia do juízo, nós estaremos diante do Senhor. E quando nós estivermos diante do Senhor, por isso que aquela questão uma vez que eu preguei, não pense você que na vida eterna você não vai ter consciência. Você vai, porque Deus vai falar assim para você, lembra que eu dei um dom para você? Lembra que eu dei talentos a você para ministrar, para tocar, para evangelizar? Lembra que eu queria que você fizesse isso e você não fez? Lembra das palavras que você falou? E você vai lembrar de tudo. Você não vai ser um nocego lá, eu? O quê? O amigo do Lula não. Ou Lula, né? É do meu amigo. Não, foi meu amigo Deus que fez. Então nós daremos conta, e a nossa coroa de justiça, a qual será o prêmio da nossa salvação, ali estará as pedras, do quanto nós nos deixamos ser usados por Deus, nesta terra ou não. Então você pode simplesmente sentar na igreja e não fazer absolutamente nada até Jesus voltar, e mesmo assim conquistar a sua salvação. Mas na coroa eterna, você não receberá nenhuma coroa, por aquilo que você não fez. E você dará conta de tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos e você não fez. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite.